Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 3 de agosto, nós vamos meditar no capítulo 3º do livro de Provérbios e eu quero recomendar você a ler todo o capítulo, né? E mais uma vez nos acompanhar aqui no devocional, onde nós centraremos o nosso foco em um único versículo, hoje o versículo 5, tá bom? Se você ainda não baixou o seu devocionário, né, esse presente que a AME disponibilizou para você, eu quero te convidar a fazer isso agora, né? Corre lá no site pacificadores.org/sabedoria e baixa todo esse material, né? Ele está extremamente rico e está à sua disposição de maneira gratuita. Isso vai te ajudar a acompanhar as nossas reflexões ao longo de todo esse mês de agosto, em celebração aos 21 anos da nossa missão. Hoje nós vamos ler o Provérbios capítulo 3, versículo 5, e diz assim a palavra do Senhor: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mais uma vez, Salomão traz aqui para nós conselhos. Durante todo o texto, né, ele vai apresentando instruções a um filho, né, para que esse filho não ceda à tentação de viver conforme os seus próprios instintos, de viver conforme os seus próprios interesses. E esse versículo 5, ele traz, né, de uma maneira compacta, vamos assim dizer, esse conselho tão precioso, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Essa expressão confiar, né, esse verbo confiar aqui no início do texto, ele carrega a ideia, né, de se apoiar de forma integral, né? Quando você está confiado em uma determinada base, né? Sabe quando você confia o peso, né, do seu corpo, por exemplo, em um de uma determinada alça ou numa corda ou num suporte? Essa é a expressão de confiar, né, que você está apoiado de maneira integral. Se não bastasse a utilização da expressão confie no Senhor, ela seria suficiente, né? Apoie-se integralmente no Senhor, nós poderíamos traduzir assim. Salomão acrescentou a expressão de todo o seu coração, como que para reforçar. Apoie-se integralmente no Senhor, de todo o seu coração, sem reservas, sem deixar nenhum pedacinho, né, nenhuma área fora dessa confiança integral no Senhor, desse apoio integral no Senhor. Esse é o convite que Salomão nos faz hoje, né, no dia 3 de agosto. E ele poderia, né, simplesmente parar esse conselho aqui. E já estaria, né, contendo todas as informações de que nós precisamos para tomar as nossas decisões no dia a dia. Contudo, Salomão foi além e ele conhecia, né, obviamente ele estava inspirado por Deus. Deus sabe do nosso coração, né, da inclinação do nosso coração, que infelizmente se não estiver sob a direção do Senhor, é continuamente para o mal. E ele coloca, e não se apoie em seu próprio entendimento. É como se ele dissesse assim, olha, não basta apenas eu dizer o que essas pessoas devem fazer, eu preciso dizer o que elas não devem fazer, porque senão eu sei que elas vão se atrapalhar. Então Salomão, ele reforçou a necessidade de nós confiarmos integralmente no Senhor ao colocar que nós não deveríamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, né? É interessante colocar que esse é um desafio contínuo para nós. As nossas decisões, as nossas escolhas precisam ser feitas confiando no Senhor, apoiados no Senhor, e nós vamos descobrir o que Deus pensa acerca das nossas decisões no dia a dia através da palavra dele. Então, mais uma vez, é importante destacar, né, que para que a gente se apoie no Senhor, a gente precisa conhecê-lo. Então, é importante que você dedique, que você invista seu tempo em conhecer o Senhor através do estudo da palavra dele e da oração. Né? Não tem como a gente confiar em alguém que nós não conhecemos. E não tem como conhecer o Senhor se não for através da sua palavra. Amém, queridos? Então, esse é um conselho que Salomão traz, né, que mais uma vez carrega consigo, embutido a necessidade de nós conhecermos a Deus através de sua palavra. Né? É interessante notar, né, que Jesus ele já trazia também, né, mais à frente, trouxe também esse ensinamento, né, ele deixou muito claro, né, para aqueles que desejavam segui-lo,
não é? Que se alguém quisesse fazer isso, né? Que se alguém quisesse segui-lo, deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, não é? E essa norma, né? Essa forma de viver pela qual nós seguimos como servos de Cristo, né? Que é a ordem do próprio Jesus, ela vai implicar em renúncia, né? É uma negação das nossas vontades, dos nossos interesses. É uma negação de conduzir as nossas escolhas baseadas no nosso próprio entendimento, para que nós possamos então confiar no entendimento do Senhor, no conhecimento do Senhor, na orientação do Senhor. Então nós precisamos, queridos, ao seguir a Cristo, né, olhar para Ele e fazer como Ele fez, né? Jesus, o tempo inteiro que esteve aqui na terra, Ele fazia a vontade do Pai, Ele fez a vontade do Pai. E nós, como filhos, também precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus esvaziou-se até a morte, e morte de cruz, em obediência ao Pai. E nós somos convidados a negar nossas próprias vontades, nossos próprios interesses, para fazer aquilo que Deus deseja e orienta através da sua palavra. Então nós precisamos olhar para Deus, né, e confiar somente naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu que faria. Né? Então é muito importante quando nós planejarmos, né, quando nós formos tomar decisões, que a gente preste atenção no nosso coração, né? Como que a gente está fazendo essa escolha? A gente está fazendo essa escolha baseada no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, ou nós estamos buscando a sabedoria do alto, ou nós estamos buscando o conhecimento de Deus para tomarmos essa decisão? É importantíssimo examinarmos a motivação do nosso coração quando nós estivermos planejando e quando nós estivermos decidindo, fazendo escolhas no nosso dia a dia, querido. O Senhor está disposto a nos orientar em cada decisão através da sua palavra, e nós somos convidados hoje a prestarmos atenção, a atentarmos para a forma como a gente vem fazendo isso no nosso dia a dia, né? Se as nossas decisões vêm sendo tomadas com base no nosso próprio entendimento, que o Senhor tenha misericórdia, né? E que nós voltemos o nosso coração e os nossos olhos para Deus, para então, a partir de hoje, tomarmos decisões baseadas naquilo que Ele falou através da sua palavra, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né, de que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para tomar as nossas decisões. A gente precisa se lembrar que, como humanos, nós somos extremamente limitados. Gente, Deus nos deu um cérebro incrível, e isso é maravilhoso, é um presente de Deus. Deus nos deu capacidades incríveis, isso é maravilhoso, também é um presente de Deus. Contudo, nós precisamos reconhecer que, como humanos, nós somos limitados. Então, é bom produzir conhecimento, né, terreno, é bom trabalhar com pesquisa, né? Eu sou dessa área e eu amo fazer isso. Contudo, é preciso reconhecer que, como humanos, tudo que nós fazemos é limitado. E a grande questão aqui é: você prefere tomar decisões com base no seu conhecimento, que é limitado, ou na orientação de Deus e no conhecimento que vem de Deus, que é ilimitado e eterno? É uma escolha que nós precisamos fazer todos os dias, e esse é o convite que o Senhor nos faz hoje, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém, queridos? Vamos orar nesse sentido para que o Senhor nos capacite, né? Nos dê força e o poder necessário para que a gente volte sempre os nossos olhos a Ele no nosso dia a dia, ao tomarmos as nossas decisões. Amém? Na hora da ação de hoje, vamos orar, hoje 3 de agosto, vamos orar por Cabo Verde. Esse país ele é formado por um conjunto de 10 ilhas vulcânicas que está situado no meio do Oceano Atlântico, né? Tem uma população aí de 561 mil habitantes. Destes, apenas 8,36% se identifica como evangélico, tá? A maior parte, 86%, se identifica como cristãos, né? Então, há uma predominância aqui do catolicismo, né? No Cabo Verde, a gente tem 5 grupos étnicos, tá? Há um deles que ainda não foi alcançado. A gente tem aí em torno de uma estimativa de 64 mil pessoas que ainda precisam ser alcançadas, considerando esse grupo que ainda
né, não foi, esse grupo étnico que ainda não foi alcançado, tá? Então a gente precisa orar, né, para que o Senhor levante a igreja cabo-verdiana, né, para que o Senhor sustente a igreja enquanto ela enfrenta essa resistência do catolicismo tradicional. Vamos pedir a Deus para que haja um avivamento da palavra, né, do Espírito e também da missão, né, para que a igreja cumpra a sua missão bíblica de evangelizar o seu povo. Na visão 2030, né, nós temos o foco de orar pelas crianças, jovens e adolescentes, e o nosso propósito é alcançá-los, né, alcançar todas as crianças, jovens e adolescentes com uma porção relevante do Evangelho. No Cabo Verde, das 567 mil crianças identificadas, né, crianças, jovens e adolescentes, 33 mil, aproximadamente 34 mil crianças já foram evangelizadas e nós temos o desafio de alcançar ainda em torno de 534 mil crianças, jovens e adolescentes. É um desafio enorme, considerando, né, tratar-se de um país um conjunto de ilhas, né, formado por um conjunto de ilhas, então a logística, né, é muito complicada, mas para o nosso Deus todas as coisas são possíveis e nós precisamos orar nesse sentido, né? Vamos orar também, gente, especialmente porque no Cabo Verde, né, nós temos uma incidência significativa de desestrutura familiar, né, que acaba afetando a sociedade como um todo e especialmente as nossas crianças, jovens e adolescentes. Então quero convidar você a orar comigo, né, buscando a sabedoria que vem do alto, forças da parte de Deus para submetermos as nossas decisões e os nossos planos ao Senhor. E vamos orar também por Cabo Verde, para que a boa mão do Senhor cubra aquela nação com salvação, com transformação e restauração, incluindo, né, especialmente as nossas crianças, jovens e adolescentes. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.